Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Para você que não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Alessandra, moro na Suíça, mas sou pernambucana de nascença, recifense. E você, de onde está assistindo esse devocional, este canal? Coloque aqui nos comentários de onde você está assistindo esse devocional e comece a nos seguir. Deixe seu like, também se inscreva no nosso canal, é gratuito, e clique nas notificações para você receber cada vez que eu colocar os vídeos novos. Também é importante de você dar o seu like, por quê? Porque quando você dá o seu like, o YouTube vai entender que o canal ele é bom e vai compartilhar e distribuir para outras pessoas. Então, ajude esse canal a crescer através do seu like, do seu compartilhamento e da sua inscrição. E para você também, que já nos segue, fica até o final, porque no finalzinho estaremos orando por você e pela sua família, se você me permitir. Deixa aqui embaixo também nos comentários a seu pedido de oração. E você que entrou neste canal, não foi por acaso, porque Deus vai falar com você através desse devocional de hoje. Assim como o Senhor tem falado comigo através da sua palavra, Ele também vai falar com você através da sua palavra. Abra o seu coração para receber de Deus a resposta que você está precisando. Separe agora mesmo caneta, um caderno de anotação e seu manual. O manual do fabricante, que é a nossa Bíblia. Enquanto você separa, eu vou tomar aqui uma aguinha rapidinho. Para quem não me conhece, eu não tomo café. E eu peço para que você abra sua Bíblia no livro 1 de Reis. Vamos ver o capítulo 17, do versículo 8 até o 16. É uma história maravilhosa, é uma história que todos nós já conhecemos. E eu tenho meditado muito nessa passagem, é linda, nessa passagem bíblica. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então abra agora mesmo o seu coração para receber de Deus a mensagem, a resposta. Abra sua mente também para receber do Senhor aquilo que Ele quer falar com você. E vamos lá. E diz assim a palavra do Senhor. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: trazei-me, peço a ti, um vaso e um pouco de água que beba. E indo ele buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém lhe disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei uns cavacos e vou preparar para mim e para os meus filhos, para que o comamos e o morramos. E Elia disse: não tem mais, vai fazer conforme a tua palavra, porém fazer isso primeiro para mim e um bolo pequeno, e trazei-nos para fora, depois farás para ti, para teus filhos. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa muitos dias. E da panela a farinha se não acabou, e a botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falará pelo ministério de Elias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, essa palavra, essa passagem conta a história de uma viúva, uma mulher viúva, que estava passando por momentos de dificuldades, momentos de aflições. Eram momentos de escassez naquele tempo. Então, se você for ler o contexto dessa história, Elias, ele já tinha profetizado o rei Acabe que iria faltar, que não iria chover e nem iria ter orvalho. Porém, o Senhor disse para Elias que ele saísse dali e se escondesse lá no ribeiro de Querite. E lá, o Senhor iria prover na vida dele.
o Senhor iria mandar os corvos que o alimentasse com pão e carne. E assim foi feito. E ali, no ribeiro de Querite, ele ia beber. Porém, passou-se alguns dias, né? E aquilo ali secou. Porque nós sabemos que quando não há chuva, haverá uma seca. E foi o que aconteceu. Então, o Senhor deu de novo uma instrução para Elias, para que ele saísse do ribeiro de Querite e fosse a uma mulher viúva. Ele fosse para Sarepta. Então, Deus disse para Elias, vai ali para Sarepta, porque eu já ordenei ali uma mulher viúva que te sustentasse. E foi assim que Elias fez debaixo da palavra do Senhor. Porém, o que eu aprendo nessa mensagem de hoje é que quando Deus, ele muda a nossa rota, a nossa direção, né, a geografia, ele tira você de um lugar para outro, ele já tem para você uma provisão. Já está pronto essa provisão. Mas você, para ter essa provisão da parte do Senhor, você tem que estar na direção. Você estando na direção, você consegue a provisão de Deus. Coisas aqui que eu aprendo nesse versículo, além de você ter que estar na direção, tem que obedecer. E foi assim que Elias fez. Elias saiu dali, né, de Querite e foi para Sarepta. O que eu aprendo também aqui? Que eu acredito assim, que Elias pensou, né, que a provisão vinha muitas das vezes ali em Querite, mas não, ele iria ser alimentado em Sarepta. Muitas das vezes nós pensamos que Deus vai te dar uma provisão em um lugar e Deus tira você de um lugar e te envia para outro lugar. E é lá que o Senhor vai prover e vai te dar a provisão na sua vida. Porque aqui conta uma história de provisão, né, de milagres e multiplicação. E vamos lá dando continuidade nessa história. Então foi isso que aconteceu. Então ele foi lá, o engraçado, você imagina Elias, pensando que vai ser, né, eita, vou ser sustentado por uma viúva. O que é que ele teve que pensar na cabeça dele? A viúva era rica, milionária, né, vai o sustentar do bom e do melhor, né? Mas não, porque o Senhor disse isso para Elias, vai para Sarepta, porque lá vai ter uma viúva, uma mulher viúva, que vai te sustentar. E ele pensou, né? Eu acho que qualquer pessoa pensaria, né? Que iria ser sustentado por uma pessoa que era muito rica. Não, mas veja, quando chegou lá, a situação da viúva era precária. Ela estava em momento de escassez, momentos de fome. Ela não tinha o que comer. Nós sabemos que a viúva naquela época vivia em situações muito complicadas, porque depois da morte de um marido, as viúvas, mulheres não trabalhavam e tinham que estar com as despesas da casa, as contas para pagar, e ela tinha um filho ainda mais. Então, assim, eu fico imaginando a cabeça dessa viúva, né? Ela iria comer um punhado de farinha que ela tinha, um azeite, ela iria preparar um bolo ou algo que ela pudesse preparar ali, iria comer e iria morrer. Por quê? Porque debaixo da profecia de Elias não tinha mais chuva, não chovia. Ele profetizou que não iria haver orvalho nem chuva, e isso deu uma escassez muito grande. Então aquela mulher, ela estava passando uma situação precária, escassez de fome, e ela precisava de um milagre sobrenatural na vida dela. Ela precisava de uma manifestação de poder. Ela precisava de provisão da parte do provedor. Tem muitas pessoas que não vê a provisão de Deus porque eles estão mais preocupados em correr atrás da provisão e não do provedor. Então, você tem que correr atrás do provedor. Você tem que estar na direção do Senhor, porque Ele já tem uma provisão pronta para você. É isso que eu aprendo. Deus já tem uma provisão para você. Já está pronto. Por isso, temos que obedecer à direção. Então, essa história é linda. E assim, debaixo da obediência, essa mulher, ela preparou.
né? Porque eu, quando eu li essa mensagem, eu dizia, meu pai, esse profeta Elias é muito egoísta. Porque como é que ele diz primeiro prepara para mim e depois prepara para você e para seu filho, né? Então, assim, o que eu aprendo muito nesse versículo, tem muitos segredos aqui que nós podemos aprender para os nossos dias de hoje, né? Que no momento de aflição, no momento de agonia, no momento de escassez, existe um Deus que provê. E quando você está mesmo naquele momento que já não tem mais jeito, Deus vem com a provisão e ele diz que tem jeito. Então, assim, aqui a mulher, né, tem várias lições que podemos aprender, é que ela obedeceu, né, porque primeiro ela tem uma fé muito grande, porque você imagina, você só tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite, para fazer um bolo, para fazer algo para comer. Depois ela tinha certeza que depois daquilo ali, ela ia morrer com seu filho. Então, assim, mas ela teve a fé, debaixo de uma palavra de um homem que ela nem conhecia, certo? Ela primeiro fez e deu para o homem de Deus. Então, assim, isso é fé. Será que eu e você teríamos coragem de fazer isso que a mulher, viúva de Sarepta fez? Será que iríamos obedecer como ela obedeceu? Será que ela iria ter essa fé? Mas o incrível é, quando o Senhor pediu para Elias sair de Querite e ir para Sarepta, ele já tinha dito, vai para lá, porque eu ordenei que ali haverá uma mulher viúva que te sustente. Possivelmente, quando ele chegou lá, né, Deus já tinha tocado no coração dessa viúva. Quantas vezes Deus não faz isso? Principalmente quem é pregador da palavra de Deus. Gente, você só vai entender um pouco de Deus se você desligar a lógica. Deus não é lógico. Deus não age como o ser humano age. Tantas das vezes, tem pessoas mesmo que é pregador, preletor, pastor, não importa que título. E Deus diz assim para a pessoa não tem nem o que comer em casa, a pessoa só tem algo para comer, e Deus toca no coração daquela pessoa e diz, vai lá e entrega o que você tem para aquela mulher. Quantas das vezes, né? Quantos testemunhos já não ouvi, pessoas dizendo, eu só tinha o dinheiro para pagar o aluguel da minha casa, mas pela instrução de Deus, Deus pediu para eu dar a outra pessoa. Deus já fez isso comigo, por isso eu estou dizendo a você, Deus não é pela lógica. Desliga a sua lógica. Deus faz assim. Ele testa os nossos corações. Então, uma vez também aconteceu comigo. Eu não tinha nem um dinheiro eu tinha, pronto, aquilo aí pouquinho para fazer, para pagar algo, né, tipo, que eu deveria pagar. E Deus disse, né, falou, olha, fulano tá precisando. E aí o que foi que aconteceu? Eu questionei, né? Porque nós, como ser humano, a gente questiona na minha mente. Eu disse, meu pai, esse dinheiro aqui já é para algo específico, né? Para minhas responsabilidades. Mas tá pedindo para eu dar para outra pessoa, eu já nem tenho. Depois eu lembrei, né? Eita, Deus está pedindo e eu vou dar. Depois eu disse, não, isso é porque Deus faz assim. Só que logo eu entendi, eu não questiono muito, eu apenas pensei na minha cabeça, dizendo, engraçado, eu já não tenho, né? Eu só tenho isso e vou ter que dar. Mas aí eu dei porque eu já sabia que Deus funciona desse jeito. Então é assim que ele faz. E quando ele chegou lá, Elias, chegou lá na viúva de Sarepta, a viúva já tinha uma instrução da parte de Deus, porque Deus já tinha colocado no coração dela, com certeza. Deus já tinha falado para ela, porque Deus diz no versículo 9, eu já ordenei ali uma mulher viúva que te alimente. Então vai para lá. Então assim, Deus faz dessa forma. E aí diz, né, no final, no capítulo no versículo 16, que da panela a farinha, se não acabou, o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então aqui teve um sobrenatural, teve um milagre, né? Até chegasse a chuva, aquela farinha não iria faltar. Por quê? Porque aqui nós aprendemos que teve da parte da mulher obediência, fé,
confiança. E da parte de Elias também. Elias teve o direcionamento da parte de Deus e da parte do Senhor veio o principal, a provisão, né? Deus é um Deus provedor. Eu não sei o que é que está faltando na sua casa, se você está faltando alimento, se você está faltando um dinheiro para pagar uma conta. Não sei o que é que está precisando, se você está precisando de algo, né, para lhe sustentar. Não sei, mas eu sei que Deus é um Deus que provê para seus filhos. Deus é um Deus provedor e Ele vai prover na sua vida, assim como Ele foi o provedor da vida de Elias e da vida da viúva. Porque aqui o Senhor, Deus, Ele fez os dois. Ele proveu tanto na vida do profeta Elias, como na vida da viúva de Sarepta. Então, para você receber, né, a provisão de Deus, você tem que estar na direção, se direcionar à vontade de Deus. Vou repetir. Para você receber a provisão do Senhor, você tem que estar direcionado na vontade de Deus. Para receber a provisão. Porque essa provisão, ela já está pronta. Ela já está preparada para você. É necessário crer, necessário ter fé, como diz aqui, eu fiz algumas anotações e estou passando para você, né? Crer, ter fé, ter a fé dessa viúva, ter a obediência e estar no direcionamento. Então, assim, quando falta recursos, né, na sua vida, quando você está na seca, está na escassez, quando você está no fundo do poço, que já não tem mais solução, Deus aparece com a provisão. Então, eu termino aqui o meu devocional. Espero que Deus tenha falado com você através desse canal. E espero que você tenha a provisão da parte de Deus, que Ele vai prover. Ele é o provedor das nossas vidas. Assim como diz aqui no finalzinho desse versículo 16, né? Que a farinha da panela não faltou, que o azeite da botija não acabou, até que viesse chuva naquela terra. E Deus proveu, Deus fez um milagre. Eu fico imaginando, né? Toda vez que aquela mulher pegava farinha, o azeite, estava ali, ó. Não acabava, se multiplicava. Estava ali se multiplicando. Porque isso é multiplicação, é provisão de Deus. E assim Ele vai fazer na sua vida e na minha. Ele vai prover. Ele não vai permitir com que falte a farinha da sua panela, nem o azeite da sua botija. Ele não vai permitir que falte o alimento de cada dia. Ele não vai permitir que falte ali as suas necessidades, porque o Senhor diz que Ele já supriu todas as nossas necessidades. Né? Como está escrito em Efésios 1:3, bendito é o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Então Ele já nos abençoou, Ele não vai te abençoar mais, Ele já te abençoou, Ele já proveu, Ele tem uma provisão para você. Então creia, acredite que Deus vai trazer a provisão na sua vida. Assim como a farinha não acabou na panela dessa viúva, nem o azeite também não vai acabar na sua vida. E eu termino aqui com o meu devocional, já não temos muito tempo, para não ficar muito longo o vídeo. Que se você foi tocado através dessa palavra do Senhor, que você possa ir, que se você foi abençoado, que você compartilhe com outras pessoas essa mensagem da parte do Senhor, que é uma mensagem linda, maravilhosa, de provisão da parte de Deus. Né, de cuidado, como o Senhor tem cuidado de nós, dos seus filhos, né? E compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos encontramos no próximo devocional em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção em nome de Jesus Cristo. E agora eu vou fazer uma oração rapidinho, porque já não temos muito tempo, temos ali pouco tempo, mas eu vou orar pela sua vida, se você me permitir.
Então, feche seus olhos, levante suas mãos. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, eu trago, Senhor, diante de Tua presença, todas as pessoas que estão nesse canal, que se inscreveram, e todas as pessoas que estão precisando de uma provisão da Tua parte, Senhor. Vem com provisão, assim como o Senhor fez um milagre na multiplicação da viúva de Serepta, que o Senhor venha multiplicar nas nossas vidas, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha fazer um milagre em nome de Jesus Cristo. Visita as famílias, visita as casas, visita as pessoas, Senhor, que estão precisando sobrenatural da Tua parte, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus Cristo.